Olá pessoal, Prof. Mari, continuamos o estudo da matemática e fazendo agora operações e classificações de ângulos e estamos estudando especificamente, vamos iniciar hoje, multiplicação e divisão, tá? Então nessa aula nós vamos ver sobre multiplicação de um ângulo, né, grau, minuto, segundo, por um número natural e também a divisão, da mesma forma, né, grau, minuto, segundo, por um número natural. Nós vamos iniciar explicando sobre a multiplicação, vamos resolver alguns exercícios, vamos começar lá na página 122. E na sequência, então, vemos a divisão para fechar a aula, tá legal? Então vamos lá. No livro, página 122, tem uma explicação sobre multiplicação por um número natural. Quando a gente está fazendo a multiplicação, a gente tem que lembrar que a gente deve multiplicar primeiro os segundos, depois os minutos e então os graus, tá? Aí no livro de vocês, ele está explicando isso nessa página, aqui nessa frase, ó, pelos segundos, pelos minutos e graus. E a gente deve fazer a simplificação quando necessário. Então é dessa maneira que a gente vai fazer a multiplicação. Nós temos aqui alguns exemplos. Então vamos observar o primeiro exemplo, ó, que é esse aqui. Nós temos 25 graus, 19 minutos e 21 segundos vezes 2. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que separar, tá? É como se a gente colocasse aqui algumas linhas separando o segundo do minuto e o minuto do grau, tá? Então, primeiro eu vou multiplicar o 2 pelo 21. Então, 2 vezes 1 dá 2, que está lá embaixo. E 2 vezes 2, 4. Percebam que deu aqui 42 segundos. Agora eu vou multiplicar o 19 por 2. Então, 2 vezes 9, 18, sobe 1 lá na dezena, que é o 1. E 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, 38 minutos, tá? E depois, 25 vezes 2, 50 graus. Então, quando eu faço essa multiplicação de 25 graus, 19 minutos e 21 segundos por 2, vai dar o resultado 50 graus, 38 minutos e 42 segundos. Tá legal? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo tá aí mesmo do ladinho e ele tá o seguinte, ó. Vamos aqui agora. 15 graus e 12 segundos vezes 4. Então, lembra que a gente tem que separar as unidades de medida do grau. Então, eu separei os graus dos segundos. Então, primeiro eu vou multiplicar 12 por 4 e depois 15 por 4. Então, 12 vezes 4 vai dar 48 e 15 vezes 4 vai dar 60. Então, aqui embaixo vocês podem observar 15 graus e 12 segundos vezes 4 dá um resultado de 60 graus e 48 segundos. Tá? Muito bem. Vamos para a próxima, que está aí do ladinho também, nessa mesma página, 122. Então, nós temos aqui agora, ó, 25 minutos vezes 5. Então, a gente vai armar a conta, como agora só é uma unidade de medida, que é só o minuto, então ele fez lá 25 vezes 5. Quanto deu? Deu 125. Opa! Agora tem um ponto importante aqui, gente. A gente não pode deixar nem os minutos e nem os segundos passarem de 60. Lembra quando a gente estudou sobre adição e subtração? Sempre que os minutos e segundos passam de 60, a gente tem que fazer uma transformação. Então, a gente tem que pensar, quantas vezes o 60 cabe dentro dos 125 minutos, que é esse que está aí? Bom, cabe 2 vezes o 60 e ainda sobra 5 minutos. Então, significa que eu vou ter, ó, 2 vezes o 60 mais 5. Ou seja, cada 60 minutos eu tenho 1 grau. Então, como eu tenho 2 vezes os 60 minutos, então eu vou ter 2 graus e 5 minutos. Então, 25 minutos vezes 5 é a mesma coisa aqui, 2 graus e 5 minutos. Depois a professora vai fazer um passo a passo bem direitinho com vocês no quadro, para que vocês entendam bem, tá? Aqui são só alguns exemplos para a gente entender. E aqui a gente tem, então, na página 123, que é a próxima, estes exemplos que eu falei para vocês. Então, olha só.
Primeiro exemplo, ó, encontre o resultado. Tanto o número 1 como o número 2 é de multiplicação de grau, minuto e segundo por um número natural. Então, a gente vai começar resolvendo a primeira lá. Vamos lá. Então, número 1, letra A. Então, nós estamos na página 123. Tá legal? E aí, a gente está fazendo o número 1, letra A. Ele diz o seguinte, ó, 12 graus, 36 minutos e 40 segundos, vezes, ele está pedindo para multiplicar por 5. Então, vamos fazer essa conta aí. Primeira coisa, lembrem-se que a gente não pode misturar. Então, a gente tem que deixar bem claro que a gente vai multiplicar primeiro os segundos e depois a gente multiplica os minutos e, por último, a gente multiplica os graus. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Gente, eu vou colocar todos os segundos aqui. Eu não posso passar os segundos para os minutos. Depois a gente faz as transformações, tá? Agora eu vou multiplicar 36 por 5. 6 vezes 5, 30. Sobe 3 aqui, porque ainda estou nos minutos. 3 vezes 5, 15, mais 3, 18. 180 minutos. E agora eu vou multiplicar 12 por 5. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 60 graus, 180 minutos e 200 segundos. Vamos lembrar que não podemos deixar nem o 200 e nem o 180 aqui, porque eles estão passando de 60. Não tem problema passar o grau pode passar de 60, mas os minutos e os segundos não pode, tá legal? Então, o que a gente faz? Eu tenho que pensar, quantas vezes o 60 cabe dentro do 120? Bom, o 60 cabe 3 vezes dentro do 120, porque 60 vezes 3 dá 180. Então, eu vou tirar 180 desses 120, vou tirar 180 segundos. Quando eu tiro 180 segundos, é a mesma coisa que se eu tivesse somando aqui, porque eu vou passar para os minutos, 3 minutos. Lembra que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, se eu estou tirando 3 vezes os 60, então eu vou ter 3 minutos aqui. Fazendo o cálculo, fazendo essa subtração e adição, vai sobrar quanto aqui? Vai sobrar 20 segundos. Aqui a gente vai somar, vai ficar 183 minutos. E os 60 só vou repetir, 60 graus. Tá legal? Ainda eu tenho os minutos acima de 60. Quantas vezes o 60 cabe aqui dentro? 3 vezes. Então, 3 vezes 60 é 180. Então, o que eu vou fazer? Vai sobrar 3 minutos aqui. Eu estou tirando 180 minutos. Assim como 1 minuto é igual a 60 segundos, 1 grau é igual a 60 minutos. Então, se eu estou tirando 3 vezes os 60, eu vou somar aqui 3 graus. Então, nós vamos ter aqui como resposta 63 graus, 3 minutos, e esse 20 aqui só vamos repetir, 20 segundos. Essa seria a resposta da letra A da número 1, tá? 63 graus, 3 minutos e 20 segundos. Legal, pessoal? Essa deu um pouco mais de trabalho, porque a gente teve que transformar, né, para que não deixasse os minutos e os segundos acima de 60, tá bom? Bom, o próximo item que nós estamos estudando agora nessa aula e vamos ver agora é a divisão. Então, olha lá, divisão por um número natural. Quando a gente faz a divisão, a gente faz do mesmo jeito que a multiplicação. A gente vai fazer de forma separada, tá? Então, a gente divide o grau primeiro. Então, a gente vai começar de forma contrária. A gente vai primeiro dividir o grau, depois a gente divide os minutos e, por último, divide os segundos. Conforme for sobrando, a gente vai somando a próxima unidade de medida. Vamos ver um exemplo? Olha aqui. 45 graus e 20 minutos divididos por 4. Tá vendo que aqui ele armou a conta. Então, a gente consegue observar aqui a conta armada,
tá? Então, o que ele fez? Ó, 45 graus divididos por 4, 11 vezes 4 dá 44, sobrou 1. Sobrou 1 grau e aquele 11 que está ali embaixo do 4, então é 11 graus e sobrou 1. A gente pode dizer que 1 grau, ó, 1 grau é igual a 60 minutos, lembra? Então, se sobrou 1 grau, como ele está indicando aqui, eu vou somar nesse 20 aqui, esses 60 minutos. Então, por isso que ele faz essa divisão agora aqui, ó. Ele pega o 80, somou o 60 com 20 e dividiu 80 por 4, porque ele está continuando a conta. Então, primeiro ele dividiu os graus e agora ele está dividindo os minutos. E aí o resultado dá 20 minutos. Então, o resultado de 45 graus e 20 minutos divididos por 4 dá 11 graus e 20 minutos. Mas vamos fazer um na prática? Lá na página 123, vocês conseguem observar que tem um exercício resolvido lá. Então, é um exercício para nós resolvermos, tá? Então, vamos fazer aquele lá e aí depois a gente finaliza a aula de hoje. Tá legal? Então, vamos lá. Então, lê questão número 3. Olha lá, metade de 7 graus e 30 minutos. Então, a gente vai pegar primeiro o 7 e depois a gente pega o 30. A gente começa contrário do que a gente faria aqui, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o 7, ele está falando que é a metade. Então, aqui a gente está resolvendo a questão número 3. Então, a gente vai pegar primeiro 7, ó. Metade, lembrem-se que metade é dividir por 2, tá? Então, vamos 7 graus dividido por 2. Então, quantas vezes o número 2 cabe dentro do 7? Ou, que número vezes 2 dá 7 ou chega perto de 7? 3 vezes 2 dá 6. 7 menos 6 sobra 1. Então, deu 3 graus e sobrou 1 grau. Esse que sobra, eu não posso descartar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar em minuto. 1 grau é igual a 60 minutos. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou somar os minutos que tinha lá. Era 7 graus e 30 minutos. Então, eu vou fazer 60 minutos mais 30 minutos, que era o que tinha lá. Então, eu tenho agora 90 minutos. Bom, eu tenho 90 minutos, então agora eu vou fazer 90 dividido por 2. 90 minutos divididos por 2. Vou pegar primeiro 9. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 9? 4. 4 vezes 2 dá 8. E 9 menos 8 sobra 1. Abaixo 0. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5. E 10 menos 10 vai sobrar 0, tá? Então, sobrou 0 no resultado. Maravilha. E aqui deu quantos? Aqui seria 0 minutos, então 45 minutos. Quais são os resultados que a gente obteve? Ó, esse 3 e esse 45. Então, o resultado dessa vai ficar 3 graus e 45 minutos. Essa é a metade de 7 graus e 30 minutos. Tá legal, pessoal? Então, como tarefa de casa, a professora vai pedir para que vocês façam o seguinte, olha lá. Exercício 1, lá da página 129, tá? Então, a gente vai pular algumas páginas e vai fazer só o exercício 1 da página 129. Beleza, pessoal? Obrigada e bons estudos!